Pessoal, bom dia a todos, aos que já chegaram aqui com a gente, né, nesta quarta-feira fria, né, pelo menos aqui em São Paulo. Meu nome é Gabriel, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de disaster recovery, mas o nosso foco vai ser a parte de backup e restore. Antes da gente começar, né, tô vendo aqui que o pessoal ainda está entrando, né, mas passar alguns recadinhos para vocês. Para quem não está familiarizado aqui com o GoToWebinar, que é a plataforma que a gente está usando, a parte do chat, só a gente da apresentação e da organização consegue enviar pelo chat aqui no campo do GoToWebinar, né? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês vão usar o campo Questions. Então, qualquer coisa que vocês queiram falar para a gente, claro, uma pergunta, algum comentário, alguma coisa, qualquer situação, vocês colocam aqui no campo Questions, que a gente vai estar monitorando esse campo aqui durante essa 1 hora que a gente vai passar junto aqui, vai respondendo para vocês as perguntas de acordo que foram surgindo. Combinado, pessoal? Até a pessoa colocou aqui no chat, né, o que é um botão de interrogação que aparece para vocês, esse campo Questions. Um outro recado importante aqui, esse webinar ele faz parte de uma trilha que chama Tech Talks. Eu já estou compartilhando minha tela com vocês, eu vou até colocar aqui o que acontece. São alguns webinars que vão desde hoje, 24 de agosto, até quinta-feira, 15 de dezembro, né? Onde vocês vão ter acesso a diferentes conteúdos, né? Claro, esse daqui, vamos dizer, é uma primeira onda, posteriormente vão ter outras ondas, né? Mas vocês se sintam convidados aqui a participar também dos outros webinars, né? Eu vou falar hoje aqui de Disaster Recovery com foco em backup, mas daí semana que vem vai ter de arquitetura de alta disponibilidade e assim por diante, até a gente vai fechar essa trilha na metade de dezembro falando de Machine Learning. Então, para quem ainda não tem o link aqui da trilha de Tech Talks, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Quem achar interessante ali, também é só entrar para poder se inscrever nos outros, caso tenha algum tema aqui que interesse também. Então, vamos lá? Vamos dando início aqui. Eu vi que a maioria do pessoal aqui já entrou. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação, a gente já começa. Agora são 9h05, tá, pessoal? A ideia é que a apresentação vai ter uns 40, 45 minutos, porque ao final a gente sempre deixa ali alguns minutinhos para perguntas, para eventuais dúvidas também, e também para pesquisa de satisfação, tá? Quando vocês fecharem aqui o GoToWebinar, já vai aparecer um pop-up na tela de vocês com a pesquisa de satisfação. Importante ali, tá, pessoal, responder essa pesquisa, a gente agradece muito, porque a partir dessa pesquisa a gente vê a experiência que vocês estão tendo, até novos temas ali, é importante ouvir isso de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. E vamos começar aqui. Deixa eu só verificar um ponto aqui. Legal. Então, retomando aqui, né? Hoje a gente vai falar de estratégia de backup e restore, né? Toda essa parte de backup faz parte do Disaster Recovery, mas o Disaster Recovery vai muito além disso, né? A gente vai ver isso com calma durante a apresentação, mas a ideia é sim tratar de recuperação de desastre, mas hoje focando na parte de backup e restore, seja ali de arquivos, de snapshots, entre outros ali. Meu nome é Gabriel Marqueri, tá? Eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS com foco em setor público. Um pouco da agenda de hoje, tá, pessoal? O que a gente vai falar nesses minutos aqui, nesses 40, só 1 hora. Eu vou falar um pouco para vocês de conceito de backup, conceitos, né? Só para todo mundo estar na mesma tecla, né? Depois, um pouco de recuperação de desastres na AWS, né? Utilizando os serviços da AWS, como que a AWS consegue auxiliar vocês nessas estratégias.
um pouco da modernização de backups utilizando a nuvem. E, por último, eu vou tratar um pouquinho de arquiteturas de backup para vocês e também uma visão geral dos serviços, quando a gente está falando aqui tanto de disaster recovery quanto de backup, serviços tanto de envio desses arquivos para a cloud, caso os arquivos estejam on-premise, né, como vocês podem montar essa arquitetura, e também serviços depois pensando na recuperação. Também é importante, né? A gente tem que enviar esses arquivos para a cloud, né? Esses dados têm que ser armazenados ali por um período de tempo, a retenção necessária ali para o projeto de vocês, mas também tem que ter toda uma segurança quando a gente está falando da parte de recuperação, né? Seria trazer esses serviços, esses arquivos de volta ali para o ambiente em si, né? Para poder serem utilizados caso precise ser recuperado. Um pouco do conceito geral de nuvem, né, pensando no porquê utilizar uma estratégia de recuperação de desastres na nuvem em si, fazendo um comparativo aqui com o ambiente tradicional. Aqui. Quando eu digo tradicional, estou falando de um ambiente on-premises, tá, pessoal? Nós está pensando aqui num ambiente tradicional, o primeiro ponto que a gente pensa é a questão do grande investimento inicial. O que eu quero dizer com isso? Caso você queira fazer um backup on-premise, você tem que adquirir ali, por exemplo, um storage, você tem que adquirir um dispositivo de fita, depois você tem que ficar adquirindo fita, se for o caso, o que acaba gerando um grande investimento inicial, né? Uma outra coisa seria o tempo para você começar a implementar esse projeto de disaster recovery quando a gente está falando on-premises, né? Por quê? Porque geralmente até você comprar um hardware, você montar todas as suas configurações, isso demora ali, em média, um hardware demora até 6 meses para chegar, para ser configurado, ou até mais que isso, né? Então entra também essa questão do tempo que demora quando a gente está falando de um backup, de um disaster recovery on-premises, né? Terceiro ponto aqui seria um dos mais importantes, que é a ideia de testar, né? Você tem ali, por exemplo, seu disaster recovery configurado, você tem o seu backup feito, mas você precisa, em alguns momentos, testar isso, né? Então, isso entra um grande desafio quando a gente está falando on-premises, principalmente quando a gente está falando até em fita, né? Em fita, a situação acaba sendo até muito mais crítica. Que acontece em muitos casos que acaba não testando, né? E quando precisa efetivamente recuperar, acaba não conseguindo, tendo problema, principalmente a recuperação em fita. Se alguém já teve algum problema recuperando backups que estavam em fita e quiser colocar aqui no chat para a gente, é sempre bacana, né? Que sempre tem uma pessoa ou outra que já passou por isso e é algo realmente ali, no mínimo, desagradável, né, pessoal? Também toda a parte de gerenciamento da infraestrutura desse backup on-premises que acaba sendo feita pela própria equipe de TI da organização. Então, esses são alguns pontos quando a gente está falando de uma DR tradicional. Quando a gente está falando de recuperação de desastres na nuvem, né? Aqui eu estou indo até além, tá, pessoal? Estou falando de recuperação de desastres como um todo, mas o conceito de backup, ele entra dentro de recuperação de desastres. Vou até falar isso um pouco mais para frente na apresentação. O principal ponto que a gente está falando aqui seria você adicionar ou remover rapidamente, né? Sejam servidores de replicação ou mesmo espaço de armazenamento storage, né? Então, ali você não precisa fazer uma compra de um hardware e comprar muito mais do que você precisa, considerando que isso vai crescer em um período de tempo, né? Você tem ali no clique do mouse a estrutura que você precisa. Você só vai pagar pelaquilo que você efetivamente estiver utilizando. Quando a gente começa a falar de recuperação de desastres na nuvem, né? Toda a parte de teste, né? Você tem ali toda uma estrutura para testar não só o backup, mas também testar a sua recuperação, caso seja necessário. Então, você tem também ferramentas para isso, né? E, principalmente, tá, pessoal, acaba reduzindo a sobrecarga de gerenciamento da equipe de TI. Uma vez que você já tem, vamos dizer, toda a parte de infraestrutura, falando, por exemplo, do S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos, que eu vou entrar mais para frente com vocês hoje. Uma vez que você tem toda essa parte de infraestrutura já disponível, já gerenciada pela AWS, boa parte do trabalho que seria sendo feito pela equipe de TI
passa a ser feito pela própria console, pela própria nuvem, né? Isso alivia em horas o trabalho ali dos profissionais, eles podem se dedicar ali em outras atividades. Então, essa é a ideia, tá? Que é algumas diferenças aqui de um modelo de disaster recovery ou de backup tradicional com um modelo em cloud. Principalmente a parte de escalabilidade, a parte de gestão de custos aqui que eu trouxe um pouquinho para vocês. Alguns conceitos, tá, pessoal? É importante aqui, muitos de vocês já conhecem esses conceitos, mas é importante todos estarem na mesma tecla, né? Existe uma diferença, tá? Quando a gente está falando de alta disponibilidade para disaster recovery. Alta disponibilidade até vai ser o tema ali do próximo webinar, né? Que seria você manter suas aplicações funcionando 24/7 ou dentro ali da disponibilidade esperada. Nós estamos falando de alta disponibilidade, já entra alguns conceitos, por exemplo, distribuição de carga, né? Para você poder manter esses nós ali. Também ali um backup, vamos dizer, uma sincronização entre os nós, entre os bancos, para você poder pensar em alta disponibilidade. Mas está falando de disaster recovery, tá, pessoal? A gente está falando no tempo que você demora e na quantidade de dados que você perde após o chamado desastre, tá? Quando eu estou falando desastre aqui, eu estou falando uma indisponibilidade, né? Por exemplo, devido a um desastre natural, ou devido a uma parte de conexão e uma série de outras coisas aqui que podem levar a esse desastre. Essa é a diferença, tá? Alta disponibilidade para, em si, o disaster recovery. Outro ponto interessante aqui, né, que a apresentação vai ser muito baseada nisso, por mais que o backup faça parte de uma estratégia de disaster recovery, eles não são exatamente a mesma coisa, né? Por quê? Porque o backup a gente está falando aqui de uma restauração de arquivos e dados em si, aonde no backup você pode conseguir, você está disposto a esperar um pouco mais para essa recuperação. O que eu quero dizer, por exemplo, se eu tiver alguma indisponibilidade do meu ambiente on-premises, por exemplo, eu posso ter esses arquivos em backup. Mas para eu poder voltar à operação, vai demorar ali, isso pode demorar minutos ou horas, né? Para realmente eu poder recuperar esse backup, dependendo do tamanho, e realmente colocar isso novamente ali, vamos dizer, na produção. Então, essa é a ideia aqui do backup, né? Já o disaster recovery, por mais que o backup faça parte do disaster recovery, o disaster recovery já considera os conceitos de RPO e RTO, que eu vou falar um pouquinho para vocês no próprio slide, né? E a ideia do disaster recovery não está só na recuperação de arquivos, mas sim você ter uma recuperação de todos os seus sistemas de forma que eles voltem para estar em operação. Por isso que o backup é sim uma forma de disaster recovery, né? Mas o disaster recovery vai muito além disso, tem até diferentes estratégias que eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui no decorrer da apresentação. Quando eu falo de quais são essas diferentes estratégias, tá, pessoal? Elas são montadas pensando em dois pontos, que seria o conceito de RPO e RTO. A ideia de RPO é o Recover Point Objective, né? Que seria quantos dados você está disposto a perder caso aconteça um desastre. E o RTO vem da ideia de Recover Time Object, né? Que seria após esse desastre, quanto tempo você está disposto a esperar para você estar de volta em operação. Até traz aqui no slide, né? Com que rapidez você deve se recuperar e qual é o custo do tempo de inatividade. Então, esses dois conceitos aqui, eles são importantes para serem levados em consideração quando você está escolhendo qual que é a sua estratégia de disaster recovery. Por mais que hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na parte de backup, que naturalmente aqui apresenta um RPO e um RTO um pouco mais alto, existem sim diferentes estratégias que vocês podem adotar aqui dentro da AWS com os serviços, pensando em um RPO e RTO mais baixo. Até aqui explicando aqui no desenho para vocês, para ficar claro para todo mundo. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, que essa linha aqui na horizontal seja um dia inteiro, né? Então, está representando um dia. Vamos supor que eu tenho um backup de 2 em 2 horas. Então, aqui, ó, o meu backup aqui nesse ponto verde foi feito às 11 horas, né? E o meu desastre aconteceu ao meio-dia.
O que acontece? Como o meu backup aconteceu às 11 horas e o meu desastre aconteceu ao meio-dia, todo esse tempo entre 11 horas e meio-dia, que seria essa 1 hora, seria o chamado RPO, né? Que seria o ponto de recuperação. Seriam os dados que eu efetivamente vou perder nessa estratégia, né? O RTO seria uma ideia um pouco diferente, né? Vamos supor aqui que meu desastre aconteceu a meio-dia, né? Seguindo o exemplo. E eu consegui me recuperar 1 hora, o RTO tem a ver com esse tempo que eu demorei para estar de volta na operação, que seria aqui no caso do exemplo também 1 hora, mas isso pode ser mais ou menos. E partindo da disponibilidade, então, do RPO e o RTO, que são os que vão drivar essa estratégia, você tem as diferentes opções de disaster recovery, né? Por exemplo, o backup e restore, que é o que a gente vai se aprofundar hoje, ele é sim algo que tem um custo mais interessante, né? Ele fica mais em conta, uma vez que a gente está falando só de um backup a nível de dados e arquivos, mas também ele tem um RPO e um RTO maior, né? Porque a gente está falando não de um ambiente ali ativo-ativo, ou um ambiente de contingência, mas sim de um backup de dados, né? E entrando aqui até as outras estratégias, tá, pessoal? A gente não vai focar nas outras 3 estratégias hoje, né? Que é a Pilot Lite, a War Standby e a Multisite. Mas eu vou fazer um comentário rápido aqui no próximo slides para vocês, tá? Por mais que depois vai se aprofundar na parte de backup e restore. Pilot Lite em si, as outras, eles começam a ter um RTO e RPO menor, né? Por quê? Porque já começa a pensar em não só um backup de arquivos, mas também uma infraestrutura a nível de processamento no lugar de destino, né? Por exemplo, pode ser a cloud, né? Se a gente estiver falando de um backup on-premises, né? De um DR, esse local de destino seria a cloud. Ou mesmo até um backup, um DR dentro de zonas de disponibilidade dentro da cloud, dentro de regiões, eu vou tratar tudo isso para vocês. Então, dependendo aqui de quantos dados vocês estão dispostos, vamos dizer, a perder e qual que é o tempo de recuperação, vocês começam a pensar em qual que é a estratégia mais adequada, né? Considerando também a parte de custos. Isso vai desde até o multi-site, né? Onde o multi-site ele aparenta um RPO e RTO quase em tempo real, onde você tem ali 2 ambientes operacionais, sejam 2 ambientes na cloud ou um ambiente on-premises e um na cloud. Então, só para explicar um pouco para vocês como que funcionam os outros 3 aqui, que o backup a gente vai entrar no detalhe, né? Eu trouxe aqui alguns modelinhos de arquitetura, tá? Mas passando rapidamente aqui, tá, pessoal? Pilot Lite aqui, por exemplo. Vocês têm aqui o ambiente on-premise de vocês, né? No caso aqui, a gente está falando de uma DR, né? Que não seria um backup apenas. Não, claro, o backup é parte da DR, mas aqui já está pensando também em um ambiente de contingência, né? E aqui vocês têm um ambiente na cloud de contingência, aqui no exemplo, né? Onde os servidores de aplicação eles estão desligados, né? E o que está sendo replicado aqui é um banco, onde ele está replicando a informação para uma instância pequena aqui na cloud. Então, vamos supor, caso tenha algum desastre, né? O RTO aqui seria o tempo de você realmente ligar essas instâncias que estão na cloud e também readequar o tamanho desse banco de dados para poder reassumir a operação. Para tudo isso aqui, a AWS oferece serviços para auxiliar com esse tipo de estratégia também, tá, pessoal? A diferença aqui do Pilot Lite para o Warm Standby, que o Warm Standby, as instâncias, não só de banco, mas as instâncias de aplicação, elas também estão ativadas na cloud, mas a diferença é que elas são instâncias menores, né? Então, caso tenha ali algum evento de desastre, tem um tempo ali de readequar o tamanho dessas instâncias para poder aí sim você estar voltando aí para a sua operação, né? Por isso que a gente já fala aqui que ele já tem um RTO menor, mas esse RTO ele ainda não é tão pequeno assim, né? Porque realmente tem um tempo de você readequar o tamanho dessas instâncias que estão na cloud. Por último aqui, tá, pessoal? O multi-site,
vamos dizer que seria a estratégia mais quente mesmo, para aquelas aplicações mais críticas, né, que realmente tem uma tolerância. Vamos dizer que em muitos casos até não tem tolerância de ficar fora do ar, né, caso fique fora do ar, o prejuízo para a organização é muito grande, né? Aqui no Multisites, a gente trabalha com a estratégia ativo-ativo, né? Então, realmente tem aqui toda a arquitetura que está on-premise, e essa arquitetura ela está realmente replicada para a cloud, com tudo já dimensionado corretamente, onde fica replicando aqui tanto o banco de dados ou também até os próprios servidores de aplicação podem estar sendo replicados também para a cloud. Seria a ideia aqui de ativo-ativo, né, que pensando numa estratégia de disaster recovery, seria, claro, tem um custo maior, né, uma vez que você mantém todos os recursos ativados do outro lado, já no tamanho adequado, né? Mas em contrapartida você tem um benefício maior também, considerando que seu tempo de indisponibilidade, a perda de dados vai ser menor nesse caso, né? Não existe uma estratégia certa, uma estratégia errada, tá? Dependendo do tempo de recuperação que você espera, do número de dados perdidos, vocês conseguem escolher qual que é a estratégia que vocês julgam ser a que esteja, que entregue o valor necessário pelo custo mais efetivo, né? Essa é a ideia. Claro, até aqui, pessoal? Qualquer coisa aqui, vocês podem perguntar aqui no campo de perguntas, tá? A gente está monitorando aqui do nosso lado. Então, o foco hoje da apresentação, né? Entendemos um pouco já o que é o DR, mas vamos falar desse ponto do DR que a gente fala que é o backup e restauração, que é o objetivo de hoje aqui, né? Então, quando que é adequado usar esse tipo de estratégia? Quando os seus serviços podem sustentar um tempo de recuperação mais longo, né? Foi aquilo que eu falei, ele tem uma vez que você precisa, esses dados vão estar disponíveis para você na cloud, mas esses dados precisam ser recuperados, né? Quando você pode trabalhar com a cópia point in time, né? Você fala, por exemplo, olha, eu quero fazer um backup, seja uma vez por dia, eu quero fazer um backup 3 vezes por dia, eu quero fazer um backup semanal. Então, são casos que vocês estão adequados para trabalhar com essa ideia de point in time, né? E quando você pode fazer essa restauração, quando a gente está falando de uma restauração baseada em dados de backup. O principal ponto aqui, tá, pessoal? A gente vai ver isso mais para frente. Quando a gente está falando de backup e restauração, vocês conseguem aproveitar boa parte da infraestrutura de backup já existente, né? Então, vocês conseguem tirar proveito disso, de até softwares que vocês já tenham de backup on-premise. Muitos deles já são compatíveis até com a cloud, tá? Eu vou entrar nisso com detalhe com vocês, mas essa é a ideia de ser algo onde o próprio software de backup, por exemplo, um Veeam, um Commvault, Cloudberry, Veritas, entre outros, já tem uma API, onde ele coloca como destino a cloud da AWS, que seria o S3. Mas isso a gente vai tratar com mais calma um pouco mais para frente. Beleza? Então, aqui só retomando, tá, pessoal, o porquê fazemos o backup de dados, né? Então, a ideia da gente fazer o backup de dados é principalmente minimizar a perda e as consequências desses dados, né? Isso pode aqui ser desde questões relacionadas com a legislação, ou também até pensando em marca da organização, em confiabilidade, né? Ou mesmo até qualquer prejuízo financeiro que pode ser acarretado caso aconteça, né, qualquer perda efetiva desses dados. Então, esses são os motivos da gente fazer o backup. E como que a gente faz o backup, né? Como que a gente tem essa estratégia, seria levando em consideração o custo e a confiabilidade, né? Que seria você, a gente vai falar muito aqui depois de tierização, né? Escolher qual a camada de storage que vocês querem, pensando sempre em relação ao quanto você está disposto a pagar e a partir desse ponto, qual que é a estratégia mais adequada para dentro da organização. Pensando em um backup em um ambiente tradicional, tá, gente? Só para a gente fazer a configuração. Tem aquela estrutura, né? Onde tinha aqui os servidores de aplicação, né? Os bancos de dados.
e sempre existia ali algum hardware, algum storage, né, para poder realmente fazer esse armazenamento, né. Simplesmente podia ser em fita, podia ser em algum disco local. E o desafio aqui seria, por exemplo, sim, você tem o storage, você tem os servidores de aplicação, mas como enviar os arquivos para esse servidor, né, para esse storage? Aí entra o software de backup que ajudaria, né, que gerenciaria tudo isso, né? Eu quero um backup no final do dia, eu quero fazer uma deduplicação, eu quero enviar arquivos somente de determinado diretório, né? Entrando aqui toda a ideia desse software de backup. Então, essa aqui é a estrutura tradicional de um backup on-premises, né? Onde, em muitos casos, principalmente quem trabalha com fita, né? Tinha ali um bunker de dados. Tem empresa que trabalha com cofre, né? Tem também algumas empresas que movem essas fitas para algum depósito, né? Então, tem de tudo. Então, essa é a ideia de um backup em um ambiente tradicional, tá? Considerando que tem todas as interações aqui com devices físicos, né? E também tem todo um trabalho de armazenamento dessa estrutura física em si, seja guardar a fita, seja guardar os discos. Considera também a questão, toda a questão de segurança, né? Então, você não considera só a segurança de dados, por exemplo, a nível de criptografia, mas também tem que considerar a segurança física desse dispositivo, né? Guardar essa fita, por exemplo, em um cofre, manter essa estrutura de pé, considerando ali ar-condicionado, rede, né? Então, esses são alguns pontos aqui quando a gente está falando desse backup tradicional. Já quando a gente está modernizando para a cloud, né, a gente já começa a pensar em alguns benefícios, né? O primeiro, algo que seja API Driven, ou seja, você consiga se comunicar com esse storage, o serviço de S3 aqui no caso, que eu vou entrar no detalhe com vocês, via API. Então, você consiga ali dentro das aplicações já existentes interagir com esse serviço, justamente para você poder enviar arquivos, você poder buscar arquivos, né? E também gerenciar os arquivos que estão na cloud. Isso podendo ser via API ou, claro, também via própria console da AWS. Na verdade, a console nada mais é do que um grande gestor de APIs em si, né? Quando a gente está falando de usando a nuvem dessa arquitetura, né? A gente está falando de algo seguro e durável, né? Eu vou entrar um pouquinho no conceito de disponibilidade dos serviços na cloud, mas a gente já está falando de algo ali 99,9999 noves depois, perdão, 11 noves depois da vírgula. A gente está falando de algo aqui realmente com uma disponibilidade bastante alta. E principalmente, tá, pessoal, a parte do custo variável. Às vezes essa palavra custo variável assusta um pouco, mas a ideia aqui é do pague conforme o uso. Ou seja, você vai estar pagando efetivamente pelo armazenamento que você estiver utilizando aqui no caso do backup. Você não vai ter que, por exemplo, como acontece on-premises, você comprar um hardware muito maior do que o que você precisa no momento, considerando que nos próximos meses você vai precisar de mais espaço. Na cloud, você vai pagar somente pelo espaço que você estiver utilizando. Caso você precise de mais espaço, simplesmente envia mais arquivos, né? Vocês não vão precisar se preocupar em provisionar o espaço, né? O espaço já vai estar lá e você vai pagar somente pelo aquilo que você utilizar. Por isso que vem a ideia aqui do custo variável, né? Às vezes fala aqui de pague conforme o uso, pay as you go, tem diferentes terminologias aqui que são utilizadas para ilustrar essa ideia. Quando a gente está falando aqui dos benefícios do backup na AWS em si, né? A gente começa a entrar aqui em alguns pontos aqui, né? O primeiro aqui seria vocês poderem aproveitar os investimentos já existentes, né? Eu vou tratar isso na arquitetura depois com calma, mas a ideia é a nuvem hoje, principalmente o S3, ele já é integrado com as estruturas de backup que vocês já tenham on-premise. Isso possibilita ali vocês realmente aproveitarem o que já foi investido. Por exemplo, vocês podem, caso alguém comprou um storage recentemente,
Vocês podem manter esse storage on-premise e simplesmente sincronizar esse storage para dentro da cloud com armazenamento mais em conta, por exemplo, o Glacier, né? Vocês têm também toda a ideia de custo efetivo, porque eu já comentei, né? O pagamento conforme o uso também. Eliminação de backups físicos, né? O que acaba sendo o grande ponto, né? Principalmente quem faz backup em fita, quem faz backup em dispositivos de storage, né? Uma vez que você elimina isso físico, junto você também elimina toda a administração disso. E um ponto, pessoal, que é algo, vamos dizer, isso até foge um pouco de uma estratégia de backup, mas uma vez que vocês estão com esses dados na cloud, claro, vocês podem manter esses dados somente como backup, ou vocês também podem começar a utilizar outros serviços para tirar insights desses dados. Por exemplo, vocês fazem algum backup do banco de dados de vocês, uma vez que esse banco está na cloud, esse banco não, é um banco também, né? Mas uma vez que o backup desse banco está na cloud, vocês podem começar a trabalhar esses dados com inteligência artificial, vocês podem fazer análise, vocês podem fazer ETLs. Então, abre essa porta também, né? Movendo seus arquivos para a cloud, seus dados, vai muito além do simples backup. Mas também, vamos dizer, desbloqueia a utilização de uma série de outros serviços abrindo portas ali de você analisar esses dados, de você tirar insights deles. Essa é a ideia aqui de desbloquear insights dos seus dados, né? Seria essa ideia de construção, né? Começa com backup, mas depois vai englobando ali outros benefícios para o negócio, né? Utilizando toda essa arquitetura da cloud em si. Falar de um conceito interessante aqui de cloud, tá, pessoal? Que isso daqui vai ser bacana para a gente entender alguns pontos do restante da apresentação. Seria a ideia de regiões e zona de disponibilidade. Uma região, tá, pessoal, dentro da cloud. Deixa eu ver aqui que apareceu uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vi aqui, Marden, depois eu já, você vai falar aqui de tierização, depois eu até respondo, eu vou falar um pouco aqui também, mas qualquer coisa, depois eu respondo essa pergunta para você, que essa pergunta é interessante. Então, voltando aqui, tá, o conceito aqui de região, uma região, tá, pessoal, seria um ponto geográfico, onde tem uma estrutura da AWS. Por exemplo, aqui, São Paulo, Norte Virgínia, Norte Califórnia, Ohio e uma série de outras regiões. Dentro de uma região, a gente trabalha com um conceito que chama zona de disponibilidade, ou AZ. O que seria o AZ? Seria um cluster de data centers, né? Então, um AZ seria um local físico onde tem um cluster de data centers, né? E esses AZs, dentro de uma região, eles são distantes entre eles, de forma que eles vão trabalhar ali com redundâncias distintas. Né? Quando eu digo redundâncias, eu estou falando ali energia, rede, conectividade, distintas ao ponto que qualquer, vamos dizer, indisponibilidade em um AZ não é propenso que isso aconteça no outro, uma vez que eles estão distantes. Então, dentro da região, né, que seja a região geográfica, a gente tem essa ideia de AZs. E por que esse AZ é importante para o backup? Porque todo o backup que vocês sobem na AWS dentro do S3, ele vai ser replicado em 3 AZs. Então, você tem ali, você já tem uma disponibilidade interessante ali, né? Porque esse backup de forma transparente para o usuário, ele já vai ser replicado em outras 3 zonas de disponibilidade. Quando eu digo essa replicação, tá? Essa replicação em si, ela é sem custo, essa replicação automática, né? Para poder garantir a disponibilidade do serviço. Claro, você pode replicar isso manualmente também, caso você queira, entre regiões, tudo, mas automaticamente seus backups já são replicados nesses 3 AZs. Esses AZs, dentro de uma mesma região, eles são constituídos de forma ali, eles têm uma distância que um não é propenso a qualquer falha quando acontecer com o outro. Essa é a ideia aqui dos conceitos de zona de disponibilidade, tá?
Isso é muito interessante quando a gente está falando de alta disponibilidade, a nível de aplicação, mas isso também se aplica a nível de backup. Então, algumas estratégias aqui de backup, tá, pessoal? Eu vou começar falando aqui com quem já está na cloud. Então, aqui eu vou começar falando de uma estratégia de backup, vamos dizer, para quem já tem sua infraestrutura na cloud, mas depois eu vou falar também de quem tem a sua infraestrutura on-premises e quer utilizar a cloud somente como backup. Então, vamos supor aqui que você já tem dentro de uma zona de disponibilidade instâncias, o RDS aqui seria o banco de dados, e o EBS seria o disco dessa instância. Tudo isso, tá, pessoal, ele já vai fazer um backup aqui, seja por snapshot, seja por diretórios compartilhados, para dentro do S3. Então, o que acontece aqui? Então, todos os seus backups aqui, eles já estão dentro do S3, e caso aconteça alguma queda aqui a nível de zona de disponibilidade, você pega esses seus backups e restaura isso dentro de uma outra zona de disponibilidade. Isso dentro da mesma região, tá, pessoal? Então, você tem aqui um backup do disco da sua instância, que é o EBS, por exemplo, isso dentro da cloud. Aconteceu a queda, você recupera em uma outra zona de disponibilidade. Ou você também pode fazer uma restauração para outra região, se for o caso, tá, pessoal? A diferença aqui é que o seu armazenamento, o seu S3, ele vai estar replicado em uma outra região, isso chama cross-region, né, backup entre regiões, e caso aconteça alguma queda aqui na região 1, por exemplo, pode ser alguma desgraça na região de São Paulo, que caiu todas as zonas de disponibilidade, tá? Você consegue recuperar esses seus backups, no caso aqui são snapshots em si, né, em uma outra região. Então, essa é a ideia aqui quando a gente está falando de um failover dentro da AWS em si. Que é todo baseado aqui, nesse caso, no S3, né? Onde o S3 vai trazer alguns pontos interessantes aqui, né? O S3, para quem não sabe, é o backup de objetos da AWS, não é o backup em si, tá? É o espaço para armazenamento de objetos, onde você pode utilizar também para fazer esse backup, né? Ele é algo extremamente durável, tá? Aquela ideia dos 11 noves depois da vírgula que eu comentei para vocês. Se, claro, a gente pensar em 99,11 noves, a gente está falando de algo muito, muito próximo de 100, tá? Então, a chance realmente de uma perda de arquivos é baixíssima, tá, pessoal? E nesse caso, se qualquer ponto falar 100%, o 100% ele acaba sendo só teórico, tá? Isso não existe na prática. A gente está falando de algo muito, muito próximo do 100%. Disponibilidade, né, seria 99,99 também, que é uma disponibilidade alta, né? E principalmente os pontos aqui do S3 seria o alto desempenho. Ele é possível você fazer um carregamento múltiplo de arquivos, que traz uma performance interessante. A parte de utilização, tá, pessoal? Por mais que hoje a gente esteja focando na utilização do S3 apenas como backup, ele também pode ser composto aqui por... Tem os SDKs, né, que seria o Software Developer Kit, para ele ser composto dentro da aplicação também, entre outras formas de utilização. Toda a parte de escalabilidade, né, você armazena sempre o quanto você precisar, e também a parte de integração com outros serviços aqui da AWS. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, que teve uma pergunta. Ah, interessante aqui, Cláudio, que você me permite, eu até vou compartilhar sua pergunta com todos, e você colocou aqui a questão da perda de uma zona de disponibilidade não afetaria a parte do storage na mesma zona. Então, aqui que você poderia usar os dados em outra instância, em outro AZ. Storage não fica no mesmo data center? Aqui tá, Cláudio, até essa é uma pergunta interessante, eu até vou voltar um pouquinho, que o que acontece aqui, quando a gente está falando aqui do storage,
uma vez que você tem isso dentro de um bucket do S3, ele já fica armazenado em outras, no mínimo 3 zonas de disponibilidade, tá? Então, esse storage ele já é replicado. Quando a gente está falando de serviços como o S3, o serviço ele fica atrelado à região, ele não fica atrelado à zona de disponibilidade em si. E por debaixo dos panos, ele já é replicado entre os AZs, entre no mínimo 3. Por isso que é possível fazer esse tipo de recuperação. Essa recuperação que a gente está fazendo aqui é uma recuperação de snapshot, tá? O snapshot, ele é tirado da instância de tempos em tempos e ele é salvo no S3. Uma vez que ele é salvo no S3, ele já fica disponível automaticamente entre as zonas de disponibilidade, ou caso você queira também, você pode disponibilizar ele de uma outra região, mas isso gera um custo, tá? Entre a zona de disponibilidade, não. Beleza? Não sei se eu respondi sua pergunta. Então, voltando aqui, tá, pessoal? Falar um pouco aqui de tierização, que é uma dúvida que sempre vem, quando a gente está falando principalmente de algo que seja custo efetivo, tá, pessoal? Qual que seria a ideia? Dentro do S3, a gente tem algo que se chama classes de armazenamento. Essas classes vão ter custos distintos, claro, né? E quanto mais para a direita você for, mais barato vai ser esse armazenamento, mas são classes pensando em acessos mais infrequentes, né? Então, você tem aqui o Deep Glacier. O Deep Glacier ele é pensando para arquivos de longa retenção. Então, ele vai ter um custo ali bem mais em conta por giga, mas em contrapartida, caso você precise recuperar esse arquivo vai demorar um tempo para ficar disponível, né? Que a gente fala que é o tempo, que é a latência do primeiro byte, né? Que é o tempo que esse arquivo demora para ficar disponível. Diferentemente aqui do standard, tá, pessoal? Onde o standard, por exemplo, que é o mais para a esquerda, esse arquivo ele já fica ali disponível de forma quente, né? Caso precise recuperar, o arquivo já vai estar disponível para vocês. Que seria a ideia da frequência de acesso, né? O acesso mais frequente aqui ou o acesso mais infrequente aqui, nesse caso. E entre eles, tá, tem uma série de tiers de camada de storage, onde vocês conseguem escolher qual que é a mais adequada. Inclusive, tá, pessoal, programar que seus arquivos sejam movidos entre essas camadas de storage em depois de determinado tempo, isso de forma automática, tá? A gente fala que isso é a Life Cycle Policies, né? Políticas de ciclo de vida. O que eu quero dizer com isso? Vocês conseguem configurar, eu falo, olha, eu subi um arquivo aqui, ele vai para um S3 Standard, mas depois, por exemplo, de 30 dias, eu quero que esses arquivos sejam movidos, por exemplo, para o S3 Glacier Deep Archive ou para algum outro tier. Cada tier aqui ele tem um preço específico, ele tem características específicas também, tá, pessoal? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o link da própria documentação da AWS. Vocês encontram aqui, né, quais são os detalhes de cada uma das classes. Desde cobrança, latência do primeiro byte que eu comentei, cobrança mínima, zonas de disponibilidade, que eu até comentei aqui que são maior que 3, né? Tem um aqui que é o One Zone, que daí ele é uma zona só. Então, aqui tem cada um desses detalhes aqui para vocês, para poder escolher qual que é a classe de armazenamento mais adequada, tá, pessoal? Esse link aqui é da própria documentação da AWS. Eu vou colocar ele aqui para vocês no chat. Caso vocês queiram dar uma olhadinha, é bacana ali, porque daí vocês vão conseguir um nível de detalhe maior. Beleza até aqui, gente? E dentro do S3 eu tenho alguns recursos, eu tenho alguns recursos de gerenciamento, né? Que vão desde a parte de organização, onde a gente consegue trabalhar com a parte de tags, com a parte de versionamento desses arquivos, e também toda a parte de monitoramento, tá, pessoal? Então, você consegue ter um controle a nível de logs, por exemplo. Olha,
determinado arquivo foi apagado, determinado usuário subiu tal arquivo, né? Então vocês têm todo esse controle a nível de logs que vocês conseguem visualizar também. Toda a parte de replicação e tierização, que eu até já comentei com vocês, na parte do lifecycle, onde você consegue configurar a movimentação desses arquivos entre os tiers do S3, a parte de replicação entre regiões também. Também toda uma parte de automação, né? Toda uma parte de você fazer o chamado Object Lock ali, né? Que daí já vem para a parte de Data Loss Prevention, né? Você ter uma camada de segurança maior, vocês conseguem fazer dentro do S3. Bacana, né, gente? Então, a gente já entendeu aqui que a gente temos o S3 como, vamos dizer, destino desse backup. Mas um ponto importante aqui, né? Como que a gente movimenta esses arquivos para dentro da cloud, que acaba sendo um grande desafio aqui. A AWS tem algumas opções, tanto opções offline, né, que seria utilizando dispositivos físicos, isso aqui no caso para estruturas realmente grandes, né, de teras e terabytes ou até petabytes, e também algumas opções online, que eu vou tratar um pouco no detalhe para vocês. Começando aqui pelas opções online, que tem um serviço aqui que chama Storage Gateway, né? E o que acontece? Deixa eu até mostrar aqui na estrutura como que ele funciona na arquitetura, que fica mais fácil da gente explicar. Ele vai espelhar o S3, na verdade, como um dispositivo mapeado dentro da rede de vocês. Então, na verdade, os dados eles vão estar aqui dentro do S3. Mas o que é o Storage Gateway, aqui no caso do File Gateway? Ele vai trazer um dispositivo mapeado que representa esse S3, mas aqui ele só vai estar mostrando os metadados, né? Os arquivos não vão estar aqui, os arquivos vão estar na cloud. Então, por exemplo, todos os servidores de aplicações de vocês, que às vezes já têm uma arquitetura de backup, em vez de apontar para um diretório on-premise, simplesmente apontaria para dentro desse File Gateway e esse arquivo já seria sincronizado com a cloud. Então, o que ele faz em resumo? Você vai enxergar o armazenamento em cloud dentro da rede de vocês, não exatamente de forma espelhada, porque os dados vão estar só no S3, mas de forma transparente, né? Por quê? Porque os servidores de aplicação vão entender que os arquivos estão sim dentro da rede, mas na verdade eles estão na cloud, né? O que ele está fazendo aqui é uma sincronização a nível de metadados, né? E caso você passe um arquivo para esse diretório mapeado, ele vai subir esse diretório para dentro da nuvem. Então, essa é uma das formas de você enviar esses arquivos para a cloud, né? Você utilizando o File Gateway para poder trazer o S3, vamos dizer, trazer uma representação do S3 para dentro da rede de vocês. Esse gateway pode trabalhar de diferentes maneiras, tá? Desde o File Gateway, seria pensando aqui arquivos em si, né? Para fazer essa ingestão de arquivos ou enviar esses backups para dentro da cloud. A gente tem aqui o FSX, né? O FSX é para armazenamento de rede, por exemplo, né? Então você consegue também trazer um gateway para o FSX. O Tape Gateway, tá? Que ele simula um driver de fita dentro da rede de vocês, mas na verdade ele é o S3, né? Ele envia esses arquivos para cloud. E o Volume Gateway também, que é pensado na parte de snapshots. Então, essa é uma das formas, tá, pessoal? Um serviço da AWS que traz o S3 para dentro da rede de vocês, mas na verdade ele só está trabalhando com uma sincronização. Os arquivos em si estão na cloud, ele só traz os metadados para cá. Ele trabalha também com o sistema de cache, né? Então, por exemplo, se algum arquivo que é mais acessado pela aplicação, o caminho natural seria, né? Essa aplicação ela enxerga o FileGate, uma vez que solicita esse arquivo, ele vai buscar lá no S3 e faz o download. Tem todo um sistema de cache, onde esse arquivo fica armazenado mais próximo ali em cache. Isso também é configurado. Essa seria a primeira forma aqui, tá, pessoal? Outro ponto aqui seria o AWS Backup.
Esse aqui ele já é pensando em gerenciamento do backup do que está na cloud. Então é interessante para quem já trabalha em cloud, você pode utilizar o AWS Backup para ter um console que gerencie todos os seus backups dos diferentes serviços que estão na nuvem. Por exemplo, o RDS, que é um serviço gerenciado de banco de dados. Caso vocês queiram ali fazer esse backup em si, né, vocês podem sim entrar dentro do serviço do RDS e tirar um snapshot por lá, mas existe a possibilidade de utilizar o AWS Backup, onde de forma centralizada você gerencia os backups dos diferentes serviços em si, para quem já está na cloud. E um que é o ponto mais importante aqui, tá, pessoal, que é o caso mais comum, que seria justamente para quem tem, vamos dizer, arquivos on-premises e quer enviar esses arquivos para dentro da nuvem em si. Nesse caso, tá, pessoal, às vezes o que é importante também não é só você mover os arquivos entre os diretórios, mas ter sim todo um gerenciamento, por exemplo, de agenda, né? Olha, eu quero executar o backup uma vez por dia, uma vez por semana, eu quero fazer uma deduplicação, eu quero enviar backups de determinado diretório. Então, toda essa parte de gerenciamento que a gente fala que é o software de backup, vocês podem contar também com os parceiros da AWS, por exemplo, o Vim. O Vim ele é um software de backup bastante utilizado, não sei se alguém aqui utiliza o Vim, mas ele é bem conhecido. E o Vim ele faz todo esse gerenciamento desse backup. E o Vim ele se comunica com a API da AWS. Então, o que acontece? O Vim ele vai estar apontando o backup para o S3. Então, essa seria a ideia, né? Você utilizar a estrutura, os softwares que você já tem, mas em vez de estar apontando isso para um storage, para algum dispositivo de fitas on-premise, você estarem apontando isso para o S3. E os principais softwares de mercado, eles já são S3 compatible, né? Ou seja, vocês conseguem apontar eles para o S3 como destino. Essa seria a grande ideia aqui, né? Caso eles não sejam S3 compatible, daí entra, por exemplo, o Storage Gateway, onde o Storage Gateway ele simula o S3 como vamos dizer, como um repositório dentro da rede de vocês. Principalmente aqui pensando no gateway de fita, né? Para quem já tem uma arquitetura para fazer o backup em fita já on-premises, você simplesmente, em vez de apontar isso para o dispositivo ali de fita, você apontaria para o gateway de fita, que na verdade ele vai estar enviando esses arquivos para dentro do S3. Esse tráfego, tá, pessoal, pode ser tanto por uma VPN, por exemplo, pode ser pela própria internet, ou pode ser até por serviço que a gente chama de Direct Connect. O que seria esse Direct Connect? Tá? Ele conecta, ele faz uma conexão privada entre o data center de vocês e a cloud, considerando ali uma taxa de transferência de 1 gigabit ou 10 gigabits por segundo. Isso já é em parceria também com os provedores de telecomunicação, para vocês terem essa conexão mais performática ali. Mas todo esse envio de arquivos pode ser por uma VPN ou pode ser pela própria internet. E o grande interessante aqui seria essa conexão com software já existentes de backup. Onde esses softwares, na verdade, pessoal, eles complementam a AWS. Por quê? Porque o software ele vai entrar com toda a inteligência, com todo o agendamento, com toda a estratégia. Já a AWS vai ser o destino, né? Vai ser o armazenamento, vai ser o que vai receber esse arquivo. Por último aqui, mas não menos importante, tá? Caso vocês, às vezes, muita gente procura... Opa! Pessoal, eu tive uma queda de energia. Vocês podem verificar aqui. Vocês podem, não sei que alguém aqui da equipe consegue verificar se vocês estão me ouvindo normal e vendo minha tela, pessoal, que piscou energia aqui na minha casa. Tudo certo por aqui. Ah, legal.
Então, seguindo aqui, gente, a gente já está entrando aqui na parte final. Então, aqui por Gabriel, último... desculpa, só a tela que não está aparecendo. A gente te vê e te ouve, mas a transmissão parou. Deixa eu ver. Agora sim. Opa, mas acho que está na tela errada. Deixa eu pegar certo aqui. Agora sim, né? Isso, certinho. Ah, legal. Desculpa aqui, pessoal. Faz parte aqui. Teve uma corte de energia, mas já voltou aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem por último aqui a família Snow, né? Que seria para transferência de dados offline. Principalmente para quem tem aqui, vamos dizer, uma capacidade de armazenamento maior, né? Às vezes tem projetos que tem ali um backup antigo de 200, 300 teras, né? Isso é relativamente comum. Então, claro, você pode transferir esses arquivos para dentro da cloud via internet, é uma possibilidade, via Direct Connect, mas também, principalmente, vamos dizer, para essa transferência full, entre as opções aqui de transferência de dados offline. Então, tem aqui, por exemplo, o Snowball, que é um dispositivo físico aqui. A gente envia esse dispositivo para vocês transferem os dados para eles e manda de volta. Tem algumas opções, né, de acordo com o tamanho, o Snowball, o Small Snowball Edge, que é um pouquinho maior, o Snow Mobile, que daí realmente é um container aqui de 45 pés, que vocês podem utilizar também para fazer essa transferência de dados também. Considerando, tá, pessoal, que essa transferência seria talvez uma primeira transferência, que seria a full, né? Depois você consegue fazer só um incremental, utilizando ali a própria internet em si, né? A ideia isso aqui seria para fazer uma transferência inicial. É isso, pessoal. Terminamos aqui 2 minutinhos antes do horário. Vou deixar aqui para perguntas. Eu vi aqui que que o pessoal já foi fazendo algumas perguntas aqui. Vou parar de compartilhar a tela e vou ver aqui a parte de perguntas. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou ler aqui a pergunta do Marvin primeiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É aqui que eu entendi. Se eu entendi bem aqui sua pergunta, Marlene. Deixa eu só encerrar aqui, pessoal. Eu vou lendo aqui todas as perguntas e respondendo. Mas aqui, como a gente já chegou aqui às 10 horas, tá? A princípio, quem não ficou com nenhuma dúvida aqui, a apresentação seria isso, tá? Então, agradeço aí a presença de todos ali. Espero que vocês tenham gostado e compartilhei com vocês ali o link da sequência de Tech Talks, caso vocês queiram, tiver interesse em participar. A gente vai falar de outros temas também. Quem mandou a pergunta aqui, pessoal, mandou as perguntas, puder ficar mais uns 2 minutinhos, eu vou lendo aqui as perguntas e vou respondendo aqui. Deixa eu ver aqui, né? Ah, tá. Pelo que eu entendi aqui, Marlene, você perguntou aqui que, vamos supor, os dados estão no Glacier, né? Após uma solicitação da aplicação, esses dados, para eles poderem fazer o download, né? Esses dados precisariam estar no Standard, né? O que vai acontecer aqui é que depois da sua solicitação, realmente a própria cloud ela vai fazer a recuperação desses dados, né? E ela já vai mover eles para uma camada que você possa fazer o download. O que você poderia fazer é via API, caso queira antes disso,
você pedir para fazer esse mover antes, né? Então, já pediria para mover, vamos supor, num dia anterior, para esses dados já estarem disponíveis ali no instante. Ou se não, realmente, né? Uma vez que a aplicação solicita e os dados não estão disponíveis para download na hora, a própria cloud já vai começar essa recuperação, né? Então, a aplicação ficaria pendente até esses dados estarem disponíveis. Eu não sei se ficou claro. Esse é um tema que a gente pode até discutir depois. Eu vou colocar aqui meu e-mail. Daí, se você quiser enviar para mim um e-mail, ou Marlene, a gente bate um papo para tirar essa dúvida sua, né? Porque era um pouco mais complexo. Acho que seria melhor mesmo a gente fazer o por e-mail. A gente até marca uma agenda, pode ser? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Ah, legal. Ah, tá. Qual seria o termo? Ah, tá. Uma pergunta aqui do Cláudio, né? Que após a conclusão de um snapshot de blocos do EBS para file S3, qual seria o tempo de replicação entre os storages do pool de replicação? Ou seja, quanto tempo leva para que tenhamos as replicações do último ponto de RPO? Ah, tá. De blocos para o file em S3. Qual seria o tempo de replicação entre os storages? Ah, tá. Não, legal. O que acontece, tá, Cláudio? Uma vez que você fez essa replicação para dentro do S3, automaticamente isso já vai começar a replicar entre as zonas de disponibilidade. Ele já vai fazer uma replicação bem próxima de síncrona, tá? Mas o importante desse detalhe é que essa replicação, ela é para garantia de disponibilidade de serviço. Então, por exemplo, se você apagar um arquivo, esse arquivo também vai ser apagado entre as replicações, que essa replicação automática é para disponibilidade de serviço do lado da AWS, para garantir esses 11 noves depois da vírgula, precisa fazer algo do tipo, realmente para ter essa disponibilidade. Caso você queira alguma replicação a nível, vamos dizer, de interações de usuário, você pode fazer também, né? Mas aí você precisa replicar entre diferentes buckets. Não sei se foi nesse sentido sua pergunta. Então é isso, pessoal. Bastante gente me enviou aqui da parte que teve um travamentozinho ali, né? Mas eu acho que no final ali agradeço a presença de todos. Estouramos ali alguns minutinhos. Mas eu espero vocês ali nos próximos webinars. Por favor, não esqueçam de responder a pesquisa, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Eu vou ficar aqui mais um minuto antes de fechar, mas aqui vocês, bom dia aí para todo mundo.